Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Antes de eu começar, eu queria dar um aviso para a turma, dois na verdade. Hoje a gente estava em reunião com a coordenação de nutrição e os demais professores, e aí levando em consideração a situação de que estamos no isolamento, e também para que não tenha prejuízo de vocês de notas e tudo mais, vocês fizeram a atividade avaliativa, certo? Que valeu 7 pontos, e os 3 pontos que geralmente é da prova prática de vocês, a gente vai utilizar os exercícios que foram feitos pelo Classroom para contabilizar para esses 3 pontos, tá? Então, dessa maneira, vocês vão finalizar os 10 pontos da A1 e aqueles outros exercícios que a gente fez no momento de aula presencial, eles vão ser contabilizados para A2, que é só de atividades, né? Então, dessa maneira, eu queria que vocês dessem uma olhada lá na plataforma, ver se falta vocês fazerem algum dos exercícios, peçam para os demais colegas para eles realizarem também, porque quem tiver todos os exercícios respondidos, logicamente terá os 3 pontos da atividade. Para quem ainda não fez, eu vou dar o prazo de até segunda-feira, às 17 horas, para que todo mundo realize o preenchimento dessas atividades. Para quem já fez, tá tudo tranquilo, né? Então não precisa se preocupar. E aí eu queria que, por favor, vocês divulgassem isso no grupo do WhatsApp da turma de vocês. Vai ser uma maneira para vocês já finalizarem essa primeira nota, pelo menos, vocês já vão ter a nota lançada no portal, a gente já vai consolidar lá no portal de vocês. Não vai ter prejuízo, né? Porque eu espero que para a segunda prova prática a gente já tenha voltado. Mas aí até lá a gente resolveu adotar essa para que vocês não se prejudiquem de maneira nenhuma em relação a nenhuma dessas situações. Então, se tiverem alguma dúvida em relação a isso, pode me procurar. O outro ponto, desde já eu queria deixar uma atividade para que vocês comecem a construir. Qual que vai ser essa atividade? Lá, quando a gente estava no momento presencial ainda, eu pedi para dar uma olhada no portfólio de alguns de vocês, e eu tinha identificado que, por mais que vocês tenham feito portfólio para todas as faixas etárias, eu tinha percebido que o idoso estava muito junto com o material de adulto, enfim, né? Porque algumas tabelas, elas não vêm diferenciadas, ela tem numa tabela só e nas linhas é que vão diferenciando o que é idoso, o que é adulto, o que é adolescente. Então, eu vou passar uma atividade para vocês que é para complementar esse portfólio. E aí, entendam, não é para fazer um novo portfólio à parte, só para nutrição e do idoso, né? Vai ser um portfólio para complementar, vai ser um material para complementar esse portfólio de vocês. Qual que é o material que vocês podem utilizar como base? O material que eu mandei, né, para vocês, tanto por e-mail quanto disponibilizei no Classroom. O próprio Krause e Vitolo, que é o material de apoio que eu estou utilizando para a confecção das nossas aulas. Então, vocês também podem olhar. Quem tirou Xerox lá no momento que a gente ainda estava na aula presencial, pode dar uma olhada por ali. Eu vou disponibilizar o conteúdo também da aula de hoje. Inclusive, tem um material que é interessante que vocês façam algumas anotações do material de hoje, né, para ser inserido. E aí, dessa maneira, vocês vão complementar, fazendo uma nova aba de idoso, especificamente. Fórmulas, alterações fisiológicas que acontecem, vocês podem colocar informações individuais lá de coisas que vocês aprenderam, dificuldades, enfim. Vai ser como se fosse um scrapbook, sabe? Tipo, você vai montando, pode fazer colagem, pode fazer desenho, pode pintar, enfim, vai fazendo esse preenchimento. E como é que vocês vão me enviar isso? Para que a gente não tenha que, nem eu tenho que pedir para vocês ir lá na faculdade deixar,
E para não ter esse contato, né, vocês vão fazer no papel de vocês, na folha, igual vocês fizeram os mapas, e vão tirar a foto para me enviar. E aí eu vou fazer a correção, se tiver alguma coisa para que eu identificar que está errado ou que está faltando, eu vou fazer as considerações, envio para vocês por e-mail, para que vocês façam essas alterações, tá bom? Alguma dúvida em relação a isso? Eu vou mandar direitinho no e-mail da turma e lá no Classroom o ponto a ponto do que eu quero em relação ao portfólio. Por enquanto, eu não vou colocar a data de entrega, mas já peço que vocês comecem a construção desse portfólio, até para ir tirando dúvidas, se está faltando algum material, para que vocês tenham tempo de pesquisar e inserir questões relacionadas à nutrição, tá bom? Não estou pedindo coisas fora da nossa área da saúde, não. É para complementar e seguir o padrão do que vocês fizeram lá do portfólio dos outros ciclos da vida. É mais para que vocês complementem esse material para quando vocês estiverem em estágio, ou até mesmo no próprio consultório de vocês, para vocês terem esse acesso mais pronto à mão de vocês, tá bom? Então, eu vou encaminhar direitinho, passo a passo. Por enquanto, não tem data. Então, recapitulando, os 3 pontos que faltam da A1 de vocês vão ser considerados através dos exercícios. Quem fez todos os exercícios, garantiu os 3 pontos. Quem ficar faltando algum, né, esse ponto vai diminuindo. Então, para quem tirou nota um pouco mais baixa na atividade avaliativa, é uma ótima opção para que vocês tenham uma melhoria da nota. E, como outra atividade, a construção, a complementação do portfólio de vocês, que foi feito, eu acredito, pela professora Irla, né, na disciplina da professora Irla. E é isso. Então, ficam essas duas missões, né, para quem ainda não começou ou para quem ainda não terminou todas as outras atividades. Por favor, passem para os colegas da turma, está faltando muita gente, né, então, para que ninguém fique prejudicado, já que o prazo é até segunda-feira das atividades que estão pendentes ainda. E aí, para a nossa aula de hoje, eu planejei que a gente falasse um pouco sobre as políticas públicas. É importante, por mais que vocês pensem, mas o que eu, enquanto nutricionista, tenho que saber a respeito de política pública? Mas nós somos profissionais de saúde. Então, todas as nossas condutas, todo o nosso ciclo de trabalho está envolvido em realidades que têm políticas por trás, justificando aquela nossa conduta. E aí, por esse motivo, a gente tem que ter essa preocupação e saber quais são os direitos e deveres e quais são as nossas obrigações enquanto profissional quando a gente fala do público idoso. Da mesma forma que tem leis específicas para criança e para adolescente, por exemplo, a gente também tem para o idoso. E no final eu vou também complementar mostrando um material que tem, e eu acredito que vai ser um pouco desconhecido por parte de vocês, mas que é também voltado diretamente para o público idoso. Então, de maneira geral, nosso encontro hoje vai ser um pouco mais rápido, já que a gente vai discutir essa questão da legislação. E como é uma legislação, eu vou passar para vocês o material na íntegra, mas eu só vou me atentar aqui para a parte que envolve a saúde. A maior parte dessas legislações, elas envolvem questão jurídica, de meio ambiente, de outras áreas que não só exclusivamente a da saúde. Então, eu vou pontuar na parte que nos mais interessa. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, podem ir fazendo no decorrer da apresentação, tá bom? Então, isso aqui. Tá, então, nossas políticas públicas de idoso. Será que a gente sempre teve essas políticas públicas? Será se em todos os países acontece da mesma maneira? A gente percebe que não. Da mesma forma, por exemplo, que o Sistema Único de Saúde não existe em todos os países. Existem países que pagam para financiar e custear as ações de saúde. Então, a gente vai entender que existem grandes políticas
que hoje a gente pode achar que são muito comuns do dia a dia, mas que para a sua época elas contribuíram muito e até mesmo hoje em dia elas são importantes, né, existirem para garantir esse acesso ao idoso, para garantir que esse idoso tenha um atendimento eficaz, com qualidade e que suas individualidades sejam respeitadas também, né, para ele não se sentir desamparado dentro do sistema de saúde. E como a gente viu na semana passada, em relação às doenças crônicas, muitas dessas políticas que a gente vai discutir hoje, elas nasceram justamente para minimizar os custos e os efeitos colaterais que uma doença crônica causa no indivíduo a longa data. Então, para iniciar, eu começo com essa frase que eu achei bem interessante e que nos traz uma reflexão sobre todo o assunto e todo esse tema quando a gente fala de nutrição e geriatria. Então, não se fica velho aos 60 anos, que é aquela faixa etária, né, que a gente já viu até então, que é considerada a partir do momento que um adulto transforma-se, torna-se idoso de maneira legal. O envelhecimento, ele é um processo natural que ocorre ao longo de toda a experiência de vida do ser humano por meio de escolhas e circunstâncias. Então, é o que a gente já vem discutindo até aqui. Quando eu penso em envelhecimento, eu não posso simplesmente pensar que não existem situações que vão transformar esse idoso numa pessoa menos ou mais saudável, né? São todos um estilo de vida, propriamente falando. Então, todas as escolhas que eu tive, desde o momento que eu era lá criança até chegar na vão refletir diretamente para a maneira pela qual eu vou me tornar um idoso. Então, se eu adotei hábitos saudáveis, tive um estilo de vida mais saudável, provavelmente, o maior porcento de chance, eu vou ter uma velhice mais saudável e mais duradoura. E aí ele continua. O preconceito contra a velhice e a negação da sociedade quanto a esse fenômeno colaboram para a dificuldade de se pensar políticas específicas para esse grupo. E essa fala, ela é muito importante, porque mesmo hoje, nos dias que se discute mais em relação à velhice, quais são as políticas, todos os ganhos que esse público em específico conquistou, ainda assim, principalmente em relação aos profissionais de saúde e à grande sociedade, muitas pessoas acham e consideram a velhice como um tabu muito grande ainda. Então, eles consideram o idoso uma pessoa que não é mais importante para a sociedade, que não tem, que tem as suas limitações, enfim. Não considera ele mais parte do ciclo do público importante e que merece cuidado, desde atenção à saúde até mesmo cuidados pessoais. Então, a gente, enquanto profissional, enquanto indivíduo, a gente tem que trabalhar para desmistificar essas situações, né? Para não aconteça o preconceito contra a velhice. Porque a velhice é um status alcançado por todos. Ninguém quer morrer jovem ou morrer adulto, né? A gente até o último dia ali da nossa vida, justamente porque isso é um sinônimo de que você viveu bem, de que você teve um ciclo de vida completo, de maneira ampla, sem prejuízo que você participou de tudo com saúde. Então, para finalizar, eles colocam ainda aqueles que pensam que se investe na infância e se gasta na velhice. Isso é uma coisa também que é importante que a gente desmistifique. Porque o que acontece? Muitas vezes, os políticos e até mesmo a gente pensa assim, que o momento para investir é enquanto você é criança. Então, você tem que dar bons estudos, você tem que garantir uma cobertura vacinal, você tem que garantir que essa pessoa ela tenha amparo em relação a tudo. Mas, quando a gente pensa no idoso, a gente acaba meio que lavando as mãos, pensando que eles já contribuíram, então não tem mais o que fazer, porque nada a gente vai conseguir reverter em relação àquela situação. Isso é um pensamento ruim, porque a gente também pode investir na velhice. A partir do momento que a gente para pensar que antes a nossa população ela não era tão idosa quanto ela é hoje, a gente percebe que, por causa das políticas que vão ser apresentadas aqui hoje,
a gente conseguiu trazer essa população para chegar num público mais idoso, né, mais velho, e justamente reflete o nosso próximo futuro. Antigamente era muito comum que as pessoas morressem de causas consideradas naturais ou então de causas evitáveis. Então, às vezes eu tinha, sei lá, já nascia com um problema congênito, então não tinha muito o que fazer, a família não tinha o que fazer e logo a criança vinha a óbito. Hoje em dia, por conta da cobertura vacinal, de novos tratamentos de saúde, a gente consegue ter uma permanência maior aqui. Então, isso é garantir investir na velhice, para que você consiga cada vez mais chegar autônomo, sem doenças, e até mesmo garantir, quem sabe lá na frente, que a gente chegue a uma quinta idade. Hoje a gente tem a quarta idade, mas quem sabe se lá na frente a gente não consegue ser ainda mais próspero, como os países desenvolvidos são, né? Referência, Japão, China, que são pessoas que conseguem chegar numa determinada idade completamente ativas. Bom, então, para começar, é importante a gente falar da primeira política que existe. E aí, quando eu vou falar de primeira política, eu não estou ignorando o fato da Constituição propriamente dita. Né? Lá na Constituição é previsto o amparo do Estado, a saúde para todos os públicos, independente da faixa etária. A primeira política, ela nasce em 1994, se chama Política Nacional do Idoso. Essa política, ela tem um grande contraponto. Quando vocês observarem essa legislação, vocês vão ver que ela prevê várias diretrizes em relação a vários temas, meio ambiente, condições de transporte, condições judiciais, e um dos itens também é a saúde. Então, ela é uma lei que é a Lei 8.842, do ano de 94. E o que ela previa em relação à área da saúde, que é, como eu falei, o nosso objeto aqui de estudo, nossa preocupação principal. Primeiro item, garantir ao idoso a assistência à saúde nos diversos níveis de atendimento do Sistema Único de Saúde. Ou seja, o que isso quer dizer para mim? Que o meu idoso, dependente se ele chegar num posto de saúde, numa UBS, no pronto-socorro, ele vai ter o atendimento dele garantido, porque aquela localidade tem os profissionais, os aparelhos e os insumos necessários para esse atendimento. Então, de maneira nenhuma, esse idoso vai chegar em algum desses estabelecimentos e não vai ser atendido. Então, desde a atenção primária até a de alta complexidade, por exemplo. Um outro ponto, prevenir, promover, proteger e recuperar a saúde do idoso mediante programas e medidas profiláticas. E o que quer dizer esse ponto em específico? Vou garantir, por exemplo, que esse idoso, tudo bem, ele desenvolveu diabetes ou hipertensão, mas, como responsabilidade do Estado, né, que é a questão política, eu vou fornecer, por exemplo, espaços de academia comunitárias, que é muito comum, né, hoje em dia, nos nossos bairros, a gente acaba visualizando esses espaços onde os idosos vão lá, fazem atividade física e conseguem promover o estímulo à saúde física. Vou também recuperar a saúde do idoso no sentido, o idoso desenvolveu algum tipo de infecção, né, alguma IST, por exemplo. Então, eu também vou promover uma maneira dele se recuperar em relação à sua saúde. Como que eu vou fazer isso? Entregando medicamento, fazendo cobertura vacinal, que é muito importante, que a gente sabe que os idosos, eles sempre estão lá naquela ordem de prioridade, certo? Vou também adotar e aplicar normas de funcionamento às instituições geriátricas, com fiscalização pelos gestores. Então, por exemplo, aqui em Rio Branco, a gente tem o Lar dos Vicentinos, né? Por mais que aquele estabelecimento, às vezes, pareça que tem algum recurso que é pago, mas ainda assim o Estado ele também fornece um dinheiro para que esses idosos consigam se alimentar, tenham direito a banho, a itens de higiene pessoal também, e eles são controlados, né, são supervisionados para identificar se não está tendo nenhum tipo de maltrato. Então, é muito mais comum hoje a gente entender e visualizar que essas casas tiveram uma melhora no seu atendimento do que lá no início, quando era muito comum relatos de
maltrato, o idoso passava fome, enfim, tinha mais dificuldades no seu gerenciamento. Hoje, entende-se que tem essas instituições geriátricas, então, um atendimento por público idoso, lembrar sempre essa questão da geriatria, que é voltada para o idoso. Então, por isso, eu tenho uma preocupação maior ver se os direitos, principalmente, estão sendo preservados, se ele não está tendo maltrato, se ele não está passando fome, como que está a garantia de saúde desse indivíduo, mesmo que ele não esteja mais dentro do seu domicílio. E aí também vai elaborar normas de serviços geriátricos hospitalares em relação ao acompanhamento dentro dos hospitais, autonomia desse idoso, enfim, ela vai começar a estipular alguns critérios de análise que até então eram ignorados, porque não existiam políticas específicas para o público idoso. Como apareceu lá atrás, a velhice era considerada um momento de gastos, então não era para se preocupar em pensar políticas para melhorar a qualidade de vida desses idosos, porque eles já estavam no fim da sua vida, então não precisavam ter nenhum tipo de cuidado, nenhum tipo de amparo também. Então, isso é muito importante, a contribuição dessa política propriamente dita. Além disso, desenvolvia cooperação entre as secretarias, dos seus mais diversos, então, independente de você ter o atendimento a nível municipal, estadual, federal, assim, vem o recurso, vem as localidades para que você desenvolva essas atividades. Um outro ponto muito importante, ele inclui a geriatria como uma especialidade clínica, e isso é importante porque, até então, quando os idosos iam procurar atendimento médico, por exemplo, não existia uma especialidade voltada para o atendimento de idosos. Era como se a gente fosse num clínico geral, onde esse médico atendia crianças, adolescentes, adultos de maneira indiscriminada e sem nenhum diferencial em relação a esse atendimento. Então, isso é uma grande conquista. Tem essa... tá falhando? Estão me ouvindo melhor agora? Eu também acho, porque aqui tá ventando um pouco. Então, vou só voltar um pouquinho. Então, quando a gente pensa nessas conquistas, é muito importante, justamente porque se eu entendo que tem um público específico e eu sei hoje que um idoso ele deve ser tratado de maneira diferente que uma criança, que um adolescente e até mesmo um adulto, então eu consigo garantir que esse idoso vai ter uma qualidade de vida bem melhor e bem maior do que se eu só me preocupar em atender essa criança esse idoso dentro de uma realidade que não faz parte do perfil dele fisiológico, enfim. Então, eu garanto que esse idoso vai ser melhor atendido a partir do momento que eu entendo ele como geriatria. E aí eu também vou começar a realizar estudos epidemiológicos para detectar ações a serem feitas. Então, por exemplo, se eu percebo que aqui, na cidade de Rio Branco, é muito comum que idosos desenvolvam câncer, por exemplo. Então, eu vou começar a investigar, vou colocar as secretarias de saúde para identificar por que os idosos estão desenvolvendo mais câncer. E aí, ao mesmo tempo, lá em Cruzeiro do Sul, eu faço uma análise e percebo que os idosos de lá desenvolvem mais diabetes, por exemplo. E aí eu já começo a pensar qual que é a razão, enfim, a justificativa para que esse número lá seja maior do que quando comparado a Rio Branco, por exemplo. Então, tem as questões culturais, características, enfim, né? E aí, a partir disso, eu vou traçar políticas ou medidas, ações, programas, enfim, campanhas, para tentar melhorar a qualidade de vida desses idosos e diminuir essas situações. Então, é uma busca ativa, efetiva. Então, eu preciso do atendimento, referenciar a unidade de saúde, referenciar os atendimentos que eu faço dentro do hospital, dentro de consultório médico, de nutricionista, fisioterapia, odontologia, que é uma política muito importante, um ganho para os idosos, pela questão justamente de trazer algumas autonomias que até então perdiam-se
partir do momento do envelhecimento, por questão de descaso, ou então de realmente não ter uma preocupação para com esse público, e a partir disso você consegue melhorar e reverter esse quadro. Além também de criar serviços alternativos de saúde para o idoso. Bem como eu tinha falado anteriormente, os exemplos das academias, os espaços recreativos, o Senadinho, por exemplo, que tem aqui em Rio Branco, né? Então, isso é uma opção que o Estado promove para que esses idosos tenham uma fonte de diversão, de recreação, distrair a mente, estar inserido ainda dentro da sociedade. Porque eles entendem que um dos principais motivos para agravar a saúde de um idoso é que ele fique recluso, porque ou a família entende que ele é um peso dentro da casa, né, ou pelo sentido de, esse idoso ele não é mais importante, porque ele não contribui mais economicamente ou ativamente dentro do seio da família. E aí acaba colocando esse idoso de escanteio. Isso é muito prejudicial para a saúde dele. Então, as maneiras que você pode fazer com que promova a autonomia, que ele vá ao banco sozinho, que ele faça suas compras, enfim, dá uma autonomia para esse indivíduo, garante que ele tenha uma saúde mais contínua e que ele viva por mais tempo também. E aí a gente chega no Estatuto do Idoso, que é uma lei de 10.740, na Lei 10.741 de 2003. Percebam que desde a Política Nacional do Idoso até o Estatuto, passam-se praticamente 10 anos para que você tenha realmente firme uma legislação específica para tratar do público idoso das diferenças que existem entre eles. E eu pergunto para vocês agora, então, o que melhorou? Não sei, aqui para mim o teste tá. Deixa eu ver se ficando mais perto, melhor. Bom, então eu pergunto para vocês, o que vocês acham que está dentro do Estatuto do Idoso? No sentido de o que no nosso dia a dia está previsto, isso é referente ao idoso, e possivelmente está aqui dentro desse estatuto. O que vocês acham que é previsto aqui dentro dessa lei? E aí, alguém? Tem as filas preferenciais, né? As cadeiras nos transportes. Talvez, acho que tá aí. E o que mais? O que vocês acham que no dia a dia é previsto e colocado dentro desses ciclos, dentro desse estatuto? Porque, querendo ou não, a gente sabe que os idosos hoje, por lei, eles têm vários direitos. Ainda não está 100% do que precisaria, né? Mas ainda assim tem muitas conquistas. Então, o que mais que vocês acham dentro dessa legislação? Direitos, atendimento ao médico. Bom, então, a política, quando a gente falava da política nacional, ela era muito abrangente. Era quase que falar assim, ok, existem os idosos, eles estão aí. Mas ele não dava tanta diretrizes, não apontava tanto o que era para ser garantido, o que era para ser feito, enfim. Com o estatuto ele muda. Então, toda vez que a gente pensar nos direitos que a gente está no dia a dia vendo, que são dos idosos, vocês vão perceber que está dentro do Estatuto do Idoso. Da mesma maneira que tem o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, existe também o Estatuto do Idoso, que é para você legalizar os direitos e os deveres que esse público tem dentro da sociedade. Então, vocês vão perceber que muita coisa é do Estatuto que vocês já ouviram falar. Então, de maneira geral, esse Estatuto ele vai falar sobre vários pontos, o direito à vida, liberdade, ao respeito, dignidade, alimentação,
saúde, convivência familiar e comunitária. Então, ele abrange praticamente todo o ciclo da vida desse idoso, todos os segmentos desse indivíduo. O primeiro ponto, ele garante, através desse estatuto, atenção integral à saúde do idoso por intermédio do SUS, garantindo-lhe acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a alteração especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. Quais são essas doenças? As doenças crônicas não transmissíveis, que é o que a gente viu na semana passada. Então, esse ponto específico do estatuto, o que ele quer me dizer? Ele quer dizer que, independente do estado de saúde do idoso, a partir do momento que ele tem o sistema de saúde, ele pode receber medicamentos. Então, como eu tinha dito na semana passada, os diabéticos, eles têm um registro na unidade de saúde e eles podem receber insulina, aquelas fitas de glicemia, o próprio aparelho, que é o glicosímetro. Os hipertensos, existem tipos de medicamentos que são entregues gratuitamente no posto de saúde. Então, isso é uma maneira de que entende-se que os idosos estão em número maior na sociedade e por isso eles precisam de cuidados e de atendimento, e dessa maneira eu vou fornecer meios para que esse indivíduo ele viva mais tempo. Então, vou dar medicamento, vou fornecer exames, vou colocar eles como prioridades em campanha de vacina. Toda vez que sai essa campanha de vacina da gripe, por exemplo, os idosos sempre são o primeiro grupo a ir se vacinar, justamente por ter como prioridade. Se a gente for fazer uma reflexão, os idosos tornaram-se um público maior hoje em dia justamente porque teve-se esse cuidado de melhorar a saúde de maneira geral de todas as faixas etárias. Antigamente era muito comum que crianças e adolescentes morressem logo no início ali da sua vida. E aí, com a medida das vacinas, o atendimento médico diversificado, enfim, foi garantindo que essas pessoas chegassem numa determinada faixa etária, e isso fez com que o público idoso aumentasse na sua quantidade. O segundo ponto, que é muito importante desse estatuto, ele garante o direito a acompanhante em caso de internação ou observação de hospital, que até então não era garantido, no sentido de que, se o idoso ele fosse hospitalizado, não se procura e não tivesse ninguém lá como acompanhante, o hospital ele não procurava saber o que aconteceu, por que esse idoso estava sozinho, será que ele não tinha família, será que ele não tinha alguém que estava ali como responsável dele? Esse idoso ele ficava ali sozinho praticamente. Então, era muito comum, por exemplo, se esse idoso morrer, às vezes, por não ter nenhuma informação da família, esse idoso era considerado como um indigente, né? Ele não tinha uma característica, ele não era notificado à família, enfim. Ele era praticamente considerado como uma pessoa sem ninguém, porque não tinha um acompanhante. E a partir desse estatuto, ele é garantido. Então, esse caso de acompanhante, ele é previsto para basicamente tudo, atendimento médico, de hospitalização, no transporte público, tudo garante que o idoso sempre tem alguém, caso ele prefira, né, também, é claro, porque existem aqueles idosos que têm autonomia, então, em determinadas situações, eu não preciso ter um acompanhante, mas é garantido ao direito deles de ter um acompanhante independente de onde eles estejam, exame físico, exame laboratorial, hospitalização, ter uma pessoa acompanhando esse idoso, seja familiar, um cuidador, alguém conhecido, enfim, ele vai ter o direito de ter um acompanhante. Um outro ponto também, que é muito importante, que foi um ganho dentro desse estatuto, o direito de exigir medidas de proteção sempre que os seus direitos estiverem ameaçados ou violados. Então, o que acontece? Até mesmo nos dias atuais, né? Mas isso está diminuindo um pouco mais. Aqueles filhos ou netos, enfim, o membro da família que faz procurações em nome do idoso e acaba tirando o dinheiro dele, fazendo contas, enfim, usa o idoso
para fazer ações que são ilegais. Então, o idoso ele pode recorrer à justiça, mostrando que, independente daquele membro ser da família dele ou não, ele agiu de má fé. Então, ele garante o direito de mostrar-se lúcido e mostrar que algo está acontecendo de errado, da mesma forma que tem um curador, enfim, alguém que acompanha. A partir do momento que ele sente que o direito dele está sendo violado de alguma maneira, ele pode entrar pela questão de omissão. Então, tem muitas vezes que idosos também entram com ações judiciais contra a sua família, declarando abandono, que a família não liga, que recebe o dinheiro do idoso, mas não passa para ele, não compra coisas para ele se alimentar, enfim. Ele realmente é abandonado por aquela família. E a partir desse momento, o idoso ele consegue ganho de causa, porque ele vai mostrar que a família está, ou o acompanhante, ou a pessoa que é responsável por ele, está se aproveitando daquele idoso. Um outro item é o desconto de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer. Quando a gente fala desses descontos, geralmente as pessoas só lembram do desconto que é dado para os alunos, para os estudantes, de maneira geral. Mas o idoso também tem esse direito reservado, justamente para estimular que esse idoso participe de eventos culturais, vá em show, em jogos, peças de teatro, musical, enfim, ele participe de eventos que dêem uma autonomia para ele e que tire ele daquela monotonia ali da sociedade, do dia a dia dele, e ele faça coisas diferentes para o seu dia. Então, esse desconto, além dos estudantes, também é reservado para os idosos. Esse ponto, eu acredito que ele é mais conhecido por parte de vocês, que é a gratuidade nos serviços públicos de transporte. Então, geralmente, o que acontece aqui em Rio Branco? É dado aquele cartãozinho de cor diferenciada e o idoso ele não vai mais pagar a passagem dele. Ele aproxima ali e é validado. Geralmente, esse cartão ele tem direito a um acompanhante, porque, como eu disse, o idoso ele tem o direito do acompanhante, então ele vai receber essa gratuidade e também garante que ele tem o assento reservado dentro do espaço do transporte público. Então, quando a gente entra no ônibus, independente de ter um idoso ou não, aquela vaga é destinada para o idoso. Então, quem pode se sentar ali é apenas o idoso, da mesma forma que tem o espaço da gestante, enfim. A gente não pode estar no espaço, naquela vaga que não é nossa. Então, eu acredito que essa seja uma das conquistas mais conhecidas e que é graças justamente a esse Estatuto do Idoso. Ainda falando de transporte público, existe também a redução às vagas gratuitas no transporte interestadual, ou seja, se eu estou indo daqui de Rio Branco lá para Porto Velho, eu tenho esse direito de transporte público, então no ônibus, enfim, para que eu faça esse deslocamento. E aí, mais uma vez, é justamente para incentivar que esse idoso tenha acesso a uma rotina diferenciada, participe de atividades culturais, viaje, enfim, tenha esse estímulo, colocar o cotidiano dele para ter atividades mais diferenciadas, justamente, enfim, né, para estimular que ele não fique só em casa, ele tenha uma vida normal, viaje, conheça novos lugares, enfim. E aí também tem um ponto bem importante, que eu acho que sempre a gente tem que ter a discussão, além da vaga que é reservada dentro do transporte público, nos estacionamentos existe uma reserva de 5% das vagas para o público idoso, seja um estabelecimento público, privado, enfim, vai ter essa vaga destinada. Geralmente são locais de fácil acesso, ou seja, sempre próximo da entrada, justamente para que esse idoso tenha uma locomoção mais facilitada. Essas vagas, elas não podem ser lá no final do estacionamento, né? Ela tem que ser bem ali no início. E um ponto que é muito difícil de a gente sempre discutir é porque as pessoas insistem em estacionar em vaga de idoso, ou de cadeirante, ou de gestante. Então, assim, gente, não pode. Não precisa nem ter o que discutir. A vaga não é nossa nem por um minuto.
Então, eu não posso estacionar nessas vagas, nem de idoso, nem de deficiente, nem de gestante. Essas vagas não são minhas. Mesmo que eu tenha 60 anos de idade, não me dá o direito automático de poder utilizar essas vagas. Quando eu faço 60 anos, ou meu familiar, eu preciso que esse indivíduo vá ao Detran para ele fazer um cadastro, ele vai receber uma placa e é colocada para ser colocada visível no carro. Então, toda vez que eu for estacionar, seja o indivíduo que tem 60 anos esteja dirigindo, ou esteja no carro, como banco de carona, banco lateral, né? Então, ainda assim, quando eu for estacionar, eu preciso deixar visível essa placa. Senão, eu posso ser multado. Posso e devo ser multado por eu não estar apresentando. Então, não é só eu ter a minha idade mínima, que são 60 anos. Eu preciso também ter esse cadastro e deixar ele visível no momento que eu for estacionar. Um outro ponto também é a prioridade em tudo, basicamente, desde fila de atendimento, enfim, até a tramitação de documentos, processos, tudo que vai do público idoso vem como prioridade antes de qualquer outra demanda. Então, eles têm essa prioridade no atendimento. Um outro ponto que é muito importante também é requerer o benefício de prestação continuada. O que é isso? É aquele indivíduo que ele nunca teve um trabalho formal ou remunerado oficialmente. Então, quando ele chega aos 65 anos, ele pode requerer do Estado, ou seja, do governo, um salário mínimo, que é como se fosse a aposentadoria dele, mesmo que ele não tenha trabalhado ou não tenha contribuído. Para que é isso? Para garantir que ele tem o mínimo para sobreviver na velhice. Comprar remédio, se alimentar, enfim, garantir um sustento mínimo para ele ter, já que ele não vai ter tantas condições de trabalhar da mesma forma que ele teria quando era mais novo. Então, ele recebe esse auxílio que é dado pelo público idoso a partir dos 65 anos, que é a maior parte do que a gente ouve, né? Ah, vou receber minha aposentadoria. Enfim, eles são cadastrados nesse tipo de benefício. E aí, um outro ponto, em caso de invalidez, enfim, aconteceu algum acidente no trabalho, enfim, ele recebe 25% de acréscimo no seu salário por conta dessa invalidez também. O terceiro ponto, quer dizer, a terceira política, que é o Pacto pela Vida. Esse Pacto pela Vida, ele é, na verdade, mais uma portaria, né, pelo que vocês podem ver, a portaria 399 de 2006, ela serve como uma diretriz, ou seja, um guia para criar novas políticas. Então, o Pacto pela Vida, ela levava em consideração vários outros pontos. Vou disponibilizar o material para vocês, vocês vão identificar que tem promoção à saúde da mulher, diminuição de casos da doença de malária, tuberculose, pneumonia, que até hoje tem-se preocupação em diminuir esses casos, e também tem a preocupação com a saúde do idoso, porque percebam que na primeira política, é a política nacional do idoso. Então, ela falava sobre tudo, mas precisava-se de uma política específica para falar da saúde do idoso. E essa política, ela sai graças ao Pacto pela Vida. Então, o pacto, o que era? Como o próprio nome fala, foi um compromisso entre os gestores do SUS, ou seja, todas aquelas pessoas que gerenciavam o sistema de saúde, se preocupavam em pensar a saúde pública de todos os indivíduos, em torno da prioridade que apresentava o impacto sobre a situação da saúde e da população. Ou seja, pensar aqui quais são os públicos ali mais necessitados de atendimento de saúde. Os idosos, as crianças, as pessoas que estão em regiões que desenvolvem determinadas doenças que são consideradas negligenciadas, que é o caso da malária, da dengue, por muito tempo a leishmaniose. Então, isso influencia que essas políticas sejam criadas justamente para você pensar em condutas para diminuir ou melhorar, pelo menos, o atendimento desses públicos. Porque tudo que adoece, ou seja, todos os públicos, enfim, tudo isso gera um custo de saúde pública. E quanto mais a gente tentar diminuir, mais você consegue trabalhar em cima de políticas de prevenção
e não só daquelas políticas para remediar esses problemas. E como eu havia mencionado, um dos pontos, que é um dos pontos mais importantes dentro desse pacto, é tratar da saúde do idoso, que até então não tinha um ponto específico. Então, ele vai implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando a ação e a atenção integral. Então, esse pacto ele vai trazer várias promissas, mas uma das principais é justamente criar uma política que fale exclusivamente da saúde do idoso, que até então não existia. E que a gente sabe que é preciso de se fazer uma discussão em cima dessa política. Então, cria-se no mesmo ano, só que em outubro, através da portaria 2528, essa política de saúde voltada para a pessoa idosa. Então, aqui eu vou considerar as estratégias exclusivas para o público idoso, para a pessoa idosa. Então, eu vou trazer alguns pontos, os principais. Essa política, ela vai falar ponto por ponto, justificando quais são as ações que são tomadas em determinada situação, enfim. Mas é importante que a gente faça essas discussões. O primeiro ponto dessa política, que é muito importante, ainda mais quando a gente vê a realidade de hoje, desenvolver e valorizar o atendimento acolhedor e resolutivo à pessoa idosa, baseada nos seus critérios de risco. Ou seja, garantir que o idoso vai ser bem atendido, ele vai chegar em qualquer dessas unidades de saúde e vai ter um atendimento completo, desde a triagem até ser encaminhado para a especialidade que ele está procurando, medicina, nutrição, odontologia, enfim, ele vai ter esse recurso, é amparado, ele não vai ser maltratado ou vai ser colocado de lado por ele ser idoso, ele vai receber um atendimento específico, e geralmente, né, precisa ser acolhedor, para que ele se sinta parte do processo. Essa política vai informar sobre os seus direitos, mais uma vez, vai colocar ainda mais em voga a questão do Estatuto do Idoso, vai garantir, mostrar para ele quais são os seus poderes em frente ao sistema de saúde. E aí entra a questão de ser acompanhado por pessoa da sua rede social, livre escolha, porque antigamente as pessoas queriam indicar dentro dos hospitais quem que ia acompanhar esse idoso. Geralmente colocava-se um enfermeiro ou um técnico para acompanhar o idoso e não queria que um membro da família, por exemplo, estivesse lá para acompanhar esse idoso dentro do seu atendimento. E quais são, né, também os profissionais que cuidam da sua saúde. Então, hoje aumentou muito a busca dos idosos pelos dentistas, por exemplo, para tentar diminuir os efeitos da perda de dentição, enfim, da dificuldade de mastigar, então eles procuram um atendimento odontólogo bem com mais frequência, da mesma forma que procuram nutricionistas e os médicos em geral. A política ela vai valorizar e respeitar a velhice, porque ela vai entender que se nós chegamos a tornar-se uma população mais idosa, a gente precisa melhorar ainda mais a qualidade de vida para que as próximas pessoas, a próxima geração, tenha uma velhice ainda mais saudável e ainda mais duradoura. E os índices agora de expectativa de vida passem de 85 para 90, enfim, melhorem cada vez mais. Além de estimular a solidariedade para esse grupo de faixa etária, realizar as ações de prevenção de acidentes no domicílio e nas vias públicas. Então, vai começar a ter uma preocupação de ter essa proximidade de vagas de estacionamento perto das entradas, garantir que as estradas, as calçadas, enfim, os acessos não tenham empecilhos para o público, para esse público específico cair, se machucar, enfim, de alguma maneira se lesionar. Então, eu vou garantir um espaço físico mais receptivo para esse determinado. Vou também realizar ações de combate à violência doméstica, que infelizmente ainda acontecem muito, são muito recorrentes. A gente acaba vendo pelo jornal, tem notícias de pessoas que tiveram cuidadores, que foram lá e machucaram esse idoso, enfim, tiveram maus tratos, até mesmo a própria família, por tentar negligenciar o idoso. Muitas vezes essa família simplesmente abandona o idoso dentro de casa. Não dá banho, não ajuda a fazer com que ele faça a sua alimentação, que mantenha os hábitos de higiene preservados. Então, existem as ações
de controle para que essa violência doméstica ela não aconteça com tanta frequência. Até mesmo a questão institucional também. Vai facilitar a participação das pessoas idosas em grupos de terceira idade, atividade física, conselhos, enfim. Tudo estimulando sempre essa autonomia, colocando o idoso para participar das atividades, colocando esse idoso para gerenciar a sua própria vida, fazer atividade física e fazer uma dança, enfim, está inserido nas atividades que ele achar que é importante ele desenvolver algum tipo de ação. Além disso, informar, e aí eu coloquei até grifado aqui, porque é muito importante, é nosso ponto principal de trabalho. Vou informar e estimular a prática de nutrição balanceada. Então, ok, eu sou um nutricionista, eu entendo que é difícil eu gerenciar as mudanças no hábito de vida alimentar desse paciente, porque ele já vai ter um hábito bem formado, mas eu posso propor questões e orientações para que esse idoso ele tenha uma opção, uma escolha um pouco mais saudável dos alimentos, entenda que os quadros de constipação que ele pode ter, por exemplo, é porque ele não bebe tanto líquido, ou ele não come tanta fibra, enfim. Ter essa conversa, esse diálogo com esse público, justamente para que ele tenha uma adoção de hábitos alimentares mais saudáveis. Vai também informar e estimular a prática do sexo seguro. Então, esse principalmente vai ser o tema do nosso quadro, nosso caso clínico da semana que vem, que vai falar sobre as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Então, a gente tem que entender que, já que é um público que cresceu, que está ativo muitas vezes, porque tem idoso que é mais saudável do que a gente, né? Então, vou entender que esse paciente, esse cliente, esse idoso, esse indivíduo, ele também pode ter a vida sexualmente ativa ainda. Então, quais são as condutas? Eu tenho que orientar com que ele continue usando preservativos, que ele tenha cuidado com a sua saúde íntima, justamente para que ele não seja um propagador de doenças e aumente ainda mais os custos e até mesmo diminua a sua expectativa de vida. Porque, às vezes, o idoso ele nunca desenvolveu doença crônica nenhuma ao longo da sua vida, mas ele desenvolve um EST e aí acaba falecendo por isso. Então, isso é uma maneira que a gente tem que ter cuidado também. E o que a gente vê hoje na televisão, nas redes sociais? A gente não vê campanha de sexo para o público idoso. A gente vê para os adolescentes, sempre. Sempre para os adolescentes ou para os adultos. Mas a gente não vê e ignora como se os idosos não tivessem relações sexuais. Então, a nossa discussão do caso clínico a partir da semana que vem vai ser justamente para retirar esse tabu de que os idosos eles não se envolvem amorosa ou sexualmente com outros parceiros ou mais de um parceiro ao mesmo tempo. Vai também estimular a questão da imunização, que eu acho que é muito presente hoje em dia. A adesão dos idosos em relação à vacinação é muito maior, por exemplo, do que a adesão por parte das pessoas mais jovens. O que a gente mais vê hoje são pessoas mais jovens que não conhecem a história dos avós ou dos bisavós que morreram por causas mais aleatórias possíveis e que estão tentando estimular que as pessoas não se vacinem ou não vacinem seus filhos. Então, a gente tem que refletir se os nossos idosos estão chegando à vida agora, da maneira que estão, é porque eles se imunizaram. Diminuíram as mortes que até então você, sei lá, furava o pé, no outro dia infeccionava e pouco tempo depois você morria. Hoje em dia já tem vacina específica para isso, para que você não desenvolva o tétano, por exemplo. Então, você tem que manter o estímulo a essa imunização, identificar, estimular que o idoso vá lá, se vacine, faça atendimento nutricional, verifique estatura, peso, enfim, tudo para controlar e garantir a saúde dele por mais tempo. Vou realizar ações também para questões que é muito comum também no público idoso, não só no idoso, como em outras faixas etárias, que é a questão do alcoolismo, do tabagismo e de outras drogas, além do sedentarismo. Então, pegar esse público, fazer campanhas específicas, dar os remédios, colocar os adesivos, enfim, fazer esse programa para que ele gerencie e abandone esses hábitos que não são saudáveis. E aí, terminando, finalizar
estimulando os programas de prevenção de agravos a doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, o idoso ele tem diabetes, ele tem hipertensão, ele teve câncer, enfim. Como que o sistema de saúde, ou nós, enquanto profissionais de saúde, podemos auxiliar esse idoso para ele diminuir esses quadros de doenças crônicas. Além disso, estimular ações que não estimulem as atitudes preconceituosas com o público idoso. Então, colocar que o idoso ele é autônomo da mesma maneira que a gente, que ele tem que ser respeitado, que ele deve estar presente na sua autonomia e no cotidiano de maneira independente, e principalmente que envelhecer não é um sinônimo de doença, porque, inclusive, você consegue envelhecer sendo muito saudável. Isso só depende do estilo de vida que você adotou lá atrás. Então, é importante a gente fazer essa discussão. E aí, além disso, vou fazer ações para tentar diminuir as hospitalizações. Então os idosos estão vindo se hospitalizar porque estão com pé diabético, por exemplo. O que isso está relacionado? Que ele não está cuidando ou não está tendo diagnóstico imediato do diabetes e por isso ele não está tendo cuidados específicos e está vindo parar na hospitalização para fazer uma amputação ou para tentar controlar essa doença. Então, você vai fazer ações para que isso seja diminuído e o idoso ele consiga viver por mais tempo. Alguma dúvida até aqui em relação a essa questão das políticas, do estatuto, enfim? Alguma dúvida? E aí, então, só para finalizar, eu gostaria de apresentar para vocês só um momento. Eu queria apresentar para vocês a cartilha do idoso, caderneta do idoso, na verdade, desculpa. Acho que apareceu agora. A caderneta do idoso, que assim como a criança tem, o adolescente, a gestante, enfim, o idoso ele também tem uma caderneta, embora poucas pessoas discutam sobre essa caderneta. Eu vou disponibilizar no material para vocês, e esse material aqui vocês já podem tirar algumas informações para colocar no portfólio de vocês, por exemplo. Então, ela vai trazer vários pontos, os medicamentos que são tomados geralmente, diagnósticos de internação, quais são as possíveis cirurgias, dados antropométricos, que é bem importante, porque a gente vai fazer o mesmo controle que a gestante faz, que a criança faz, que o adolescente, enfim. Identificação de dor crônica, hábitos de vida, quedas, protocolo de se o idoso é vulnerável ou não, fazer controle de pressão arterial, glicemia, como é que está o calendário de vacinas desse idoso, tem a questão de agendas e consultas, enfim, a avaliação da saúde bucal. Ele tem vários pontos que é importante para que a gente vá tendo o controle, porque à medida que esse idoso procura a gente dentro do posto de saúde ou no consultório, a gente vai fazendo a adoção e é um checklist desse idoso, na verdade, do que ele teve, quais são, enfim, as características dele. Então, eu até trouxe aqui, ó, a página dos dados antropométricos. Eu posso colocar o peso, a altura, qual que é o IMC dele, perímetro da panturrilha, que a gente viu que é um identificador do quê? Da desnutrição. Então, é muito importante fazer esse acompanhamento, justamente porque, como eu disse, na questão da avaliação nutricional, a panturrilha ela é um indicador de perda de peso, porque geralmente, independente do indivíduo ser sedentário ou não, essa panturrilha é uma região que tem mais gordura, tende a ter mais músculo, de uma maneira geral. Então, se ela vai diminuindo, esse idoso ele pode estar em nível de desnutrição. Então, a gente tem que ter esse controle. O controle do peso, de maneira geral, enfim, tem algumas situações que nós, enquanto nutricionistas, podemos fazer uso através dessa cartilha. E aí eu vou disponibilizar essa cartilha lá no material complementar da aula de hoje, tá certo? Alguma dúvida até aqui? Vocês têm algum questionamento, enfim? Bom, fico aqui então, caso alguém tenha alguma dúvida, só reiterar
para que vocês comecem a construção, a complementação do portfólio de vocês. Da mesma forma, avisem para os demais colegas que não participaram da aula, que tem as atividades para fazer, que faltam, e que elas vão ser as notas complementares dos 3 pontos, certo? Depois de segunda-feira, a gente não vai abrir para que entregue trabalho, enfim. A nota vai ser fechada conforme a resposta do que está lá dentro do Classroom, dos exercícios que foram realizados. E aí eu fico à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, podem me mandar e-mails. Enfim, a gente vai conversando, tá certo? Hein, professora? O portfólio, a senhora vai disponibilizar a lista do que a senhora vai querer? Eu vou mandar por e-mail ainda essa semana, tá? Os itens que eu vou precisar. Na verdade, eu vou colocar no Classroom para vocês. Mas é só mais para complementar o portfólio do que vocês já têm. Só para fazer um espaço específico para o idoso, porque pelo que eu percebi no material, ele estava muito junto, idoso, adulto, e é importante fazer só um segmento do idoso mesmo. Tá bom? Tá ok. Então tá certo, gente. Boa noite a todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar mensagem, tá bom? Estão dispensados. Boa noite. Boa noite.